Fala, viajante, eu me chamo Rodrigo Andrade e hoje eu tô aqui para falar um pouco de viagem com você. Se você é brasileiro e tá pensando aí em uma viagem para o exterior, seja um país que fala inglês, espanhol, francês ou qualquer outra língua, e você não sabe falar nada dessa língua, esse vídeo ele é para você. Calma, 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 não fique nervoso que eu vou tirar todo o seu medo nesse vídeo. Acompanha do início ao fim que você vai gostar. Eu já fui para vários países, ao todo 15 países, e muitos deles não falavam português. Eu já fui para a Suíça, eu já fui para a Itália, eu já fui para a França, para a Áustria, República Tcheca, bem, vários países ali da Europa. E eu posso te garantir, o português, ele não servia em muitos desses países. Só que, se eu fosse me importar com a língua antes de ir para esses países, ou seja, naquela hora ali de planejar, de sonhar a viagem, provavelmente eu ia dar um pé para trás, um passo para trás. Por quê? Porque a língua ia me impedir, talvez, de me comunicar com alguém, de pedir alguma coisa, enfim, de várias coisas, né? A gente sabe que a comunicação, ela é importante. Eu não falo inglês, eu não sou fluente em inglês. Eu falo espanhol. Em espanhol eu já consigo me garantir. Só que o português e o espanhol são duas línguas latinas, né? Então serve para alguns países, né, bem específicos, normalmente parecidos uns com os outros. Mas o inglês, que é aquela língua que a gente pode dizer assim que é universal, que vai servir em cerca ali de 70% dos países, 80% dos países do mundo aí, vai ter uma grande porcentagem da população que fala o inglês, o espanhol e o português não. É uma ajuda? É, mas o inglês é que é a garantia mesmo. Por exemplo, na Áustria, que é um país que fala alemão, né? Eu não sei falar alemão, logicamente, o inglês ele ajuda muito, muito, muito mais. Né? Porque grande parte da população lá já fala o inglês também tranquilamente. Né? A questão do ensino para eles vem desde o berço, basicamente. Então, como se virar? Né? Como se virar? Primeiramente, hoje em dia, não tem como você viajar sem isso aqui. Logicamente, o celular, ele é o seu melhor amigo durante uma viagem. Dito e feito. O celular, ele vai sempre estar contigo ali, né, para você estar fazendo seus planos, para você estar fazendo seus roteiros, para você saber exatamente o que você quer naqueles momentos ali de passeio, né, você vai fazer uma refeição, você precisa saber o que você quer para você poder pedir, né, você precisa saber para onde você quer ir para poder pedir uma informação, né, de repente, para quando chegar, saber aproveitar, né? Então, gente, eu vou contar a minha experiência pessoal. Como que eu faço? Como que eu me viro? Porque isso foi uma pergunta, né, que várias pessoas chegaram para mim e perguntaram, pô, como é que tu se vira em tantos países aí que, por exemplo, República Tcheca. República Tcheca fala tcheco, como é que eu me virei lá? Como é que eu me virei na Hungria sem falar húngaro? Gente, apesar de não ser fluente, eu busquei fazer algumas pesquisas, né, principalmente hoje com o uso de inteligências artificiais, eu uso muito o Gemini, eu sempre gostei de pesquisar palavras que eu consigo utilizar em várias situações, expressões prontas. Por exemplo, eu aprendi que a frase I would like, seria como eu gostaria de, can I get, você pode me dar, aí, enfim, você pode me dar tal coisa, você pode me dar um copo d'água, você pode me dar um prato de comida, um prato de tal coisa, eu gostaria de um copo de água, eu gostaria de tal informação, eu gostaria de um prato disso, entendeu? Então eu aprendi algumas frases que são coringas. Eu chego num local, por exemplo, que eu quero, por exemplo, uma determinada informação. Hi, can I get a information? Entendeu? É tipo um inglês meio information, mas funciona. Né? Eu sempre falo para uns amigos meus mais próximos que eu preciso de um inglês nas viagens para eu não passar fome, para eu não passar sede e para eu não me perder. Se eu conseguir essas três coisas,
tá excelente, né? Que, assim, a não ser que você queira realmente uma viagem para se comunicar, né, lá com os locais, realmente fazer uma comunicação mais íntima, aí você vai ter que aprender a língua, não tem jeito. Mas se você é daqueles viajantes, por exemplo, como eu, que quer chegar no local, quer conhecer um pouco da cultura, quer conhecer pontos turísticos, quer conhecer da culinária, né, um pouquinho ali, tem aquele básico, você vai só nessa forma, né? Pesquisa, por exemplo, no Gemini. Vou deixar até um prompt aqui na descrição, para você colocar, tipo no Gemini ou no chat GPT também, frases coringas para se utilizar em viagens. E aí eu vou acrescentando, por exemplo, palavras coringas que eu preciso saber no aeroporto. Por exemplo, passaporte, passport, como que é o ticket de passagem, sabe, esse tipo de coisa. Como é que é o assento, seat, por exemplo. Então você está entrando no avião, de repente você está andando ali, chega na sua poltrona, você olha, tem alguém lá, o que é que você fala? My seat is here. Olha que legal. Já é entendeu? Uma frase meio que serve, né? A pessoa vai entender o que eu estou falando. Então, a gente tem que fazer o quê? Pensar no momento, né? Pensar onde você vai estar, na situação que você vai estar, e preparar determinadas frases. E aí você percebe que quando você vai fazendo essas frases coringas, aprendendo essas palavras coringas, aí a coisa vai, tipo, sendo mais automática. Por exemplo, uma palavra que eu percebi nessa última viagem que eu fiz para o leste europeu foi o verbo have, que significa ter. Eu percebi que em muitos momentos eu precisei deste verbo, né, para formular algumas frases. Né, chegava no local, perguntava se tinha tal coisa. Então, nem sei se o have ele serve para todas as situações de ter, né, porque eu não estudei a gramática para isso, mas eu aprendi que o have ele significa ter. Né, e me serviu em 100% das situações que eu precisei perguntar se em um determinado local tinha alguma coisa, né, nesse sentido. Então, gente, você vai para um local que você não fala a língua fluentemente, usa a inteligência artificial ao seu favor. Busca frases que eu chamo de frase coringa. Frase que você precisa de tal coisa, por exemplo, I need, verbo precisar. Frase que você quer alguma coisa. I get, can I get? Enfim, mesmo aquele conselho mesmo, é mais um vídeo mesmo de, é a minha experiência que eu estou compartilhando com você. Não falo húngaro, não falo tcheco, não falo alemão, não falo inglês, mas me viro, entendeu? Quando a gente vai para essas viagens, né, quando a gente vai para determinado local, tem sempre um padrão. Aeroporto, hotel, né, restaurantes, pontos turísticos. Então, exemplo, né, a gente tem essas quatro tipos de situações aqui que a gente vai passar obrigatoriamente. Então, busca palavras que a gente pode estar utilizando dentro dessas situações. Você vai ver que a viagem ela se torna muito mais leve. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho no meu íntimo, né, no meu comportamento mesmo, a minha personalidade é de uma pessoa mais extrovertida. Né? Eu não tenho vergonha, por exemplo, de chegar em alguém e perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa. Né? Se você já for dessa forma, talvez isso prejudique, deixe um pouquinho mais congelado na questão da viagem. Mas, né, treino é treino, né? Você está lá, você está curtindo, não vai deixar a vergonha te atrapalhar, logicamente. E aí, comenta aqui, deixa aí nos seus comentários, como é que é a sua experiência nas viagens, como é que você faz para se virar nas viagens em pleno 2026.